Boa noite! Vamos chegando, sejam bem-vindos à nossa live Mulheres nesse novo normal. Estamos muito felizes porque hoje a gente tem uma convidada muito especial, muito ilustre. Mas primeiro vou dar uma boa noite para a Lidiane. Boa noite, pessoal, tudo bem? Nessa noite fria, né? Tão gostoso. Como a gente falou na semana passada, tenho certeza que vocês estão aí debaixo da coberta, bem quentinho, mas não pode deixar de perder, não pode perder a nossa live, não pode deixar de assistir, melhor dizendo, né? Que hoje o assunto está muito legal. E a nossa convidada, olha só, gente, top, de primeira. É muito legal. Vou fazer o seguinte, pessoal, daqui a 5 minutos a gente vai estar voltando com a Soraya aqui, então fica aí com toda expectativa, já vai compartilhando, já vai avisando as amigas que daqui a 5 minutos a gente começa de vez, tá bom? Então até daqui a pouquinho. Eu vou ligar meu Instagram. Tá, eu esqueci de chamar o povo. Eu vou chamando o pessoal aqui no Instagram. Olha só, pessoal, é o seguinte, hoje o nosso tema é a cura pela dor. Né? Então, um tema assim, maravilhoso. A gente recebeu vários feedbacks do pessoal sobre esse assunto. Oi, gente do Instagram, vamos chegando, boa noite! Então, a gente está com esse tema espetacular, a gente recebeu vários testemunhos, vários relatos, né, Lidy, sobre pessoas falando o que entende sobre esse tema. Então, hoje a gente vai tentar pincelar um pouquinho sobre tudo que a gente ouviu, viu sobre o que as pessoas pensam sobre a cura pela dor. E semana que vem a gente também tem um outro assunto imperdível. É isso mesmo. O assunto da semana que vem é como que eu posso ser a influência da minha família, Lidiane. Digital influencer na sua casa. Para sua casa, para sua família. Como que você pode influenciar com o teu comportamento. Então, logo a gente vai estar lançando aí para vocês divulgarem. Boa noite, pessoal! Oi, gente! Vanessa! Minha mãe! Oi, mãe! Olha só! Então, estamos pelo Instagram, pelo Face, né? E amanhã a gente vai estar lançando também no YouTube, né? Então, a gente só está aguardando aqui um pouquinho. Assim que a produção der o ok, a gente já vai colocar a Soraya aqui para a gente também. Tá. Pessoal, olha só. Quem está acompanhando aqui no Instagram, vocês não vão conseguir ouvir a nossa convidada. Então, eu vou pedir para vocês irem para a página da Fernanda no Face. Fernanda Pinheiro. Fernanda Pinheiro, presta atenção. Vai lá para o Facebook, Fernanda Pinheiro. @Fernanda Pinheiro Oficial, isso. Vai para lá, porque aqui vocês não vão conseguir ouvir a Soraya. E ela tem um monte de coisa bacana para falar, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, espero vocês lá, tá? Beijo, gente! E aí, como é que tá o clima na terrinha de vocês? Aqui tá friozinho, hoje tá chovendo, a gente tava com aquele frio na barriga, né? Se ia dar certo ou não. Oi? Não, eu tô falando com o pessoal, a produção. Pode ficar tranquilo. Gente, o povo podia já ir colocando aí nos comentários. Se você tem alguma coisa referente ao tema, se você já passou por alguma situação que você queira colocar e compartilhar aqui com a gente, lembra que isso é um bate-papo. Vocês aí, a gente aqui, mas a gente está conversando. Então vai colocando, coloca aí se você já passou, o que te passou, o que foi que você aprendeu, o que te causou tanta dor, um luto, um divórcio, alguma perda, o que aconteceu? Compartilha aí com a gente, porque assim a gente vai interagindo com a Soraya, né? E ela vai poder ajudar e dar vários conselhos e bastante coisa bem bacana. Então vai colocando aí já nos comentários. E quando a gente pensa nesse tema, Lidy, sobre a cura pela dor, é sabendo que existem algumas situações na nossa vida que dói, que machucam pra caramba, que a gente pensa que não vai suportar, mas é necessário passar por esse processo para que a gente venha a ser curado e liberto por completo. Então, a gente vai falar alguns tópicos sobre isso hoje. E olha só, o que é bacana é que a nossa convidada ela é uma psicóloga. Psicóloga, palestrante. Ela esteve no nosso encontro de mulheres. Foi um encontro sensacional com o tema Eu Me Deixo Curar de Dentro para Fora. Foi aqui na cidade de Reserva, Paraná. Foi inesquecível, foi tremendo, foi maravilhoso. Muitas mulheres foram impactadas. Você lembra, Lidiane, daquele encontro? Foi incrível, gente. Foi um encontro maravilhoso. Assim, a gente recebeu muitos depoimentos depois, né? Do que as pessoas passaram. Até hoje a gente recebe. Até hoje, é verdade. Quando a gente colocou que ia ser com a Soraya, né? A mulherada já ficou alvoroçada. Então, ó, mais uma vez, se você quiser fazer alguma pergunta, né? Pode Isso deixar mesmo. nos comentários, que aí a gente vai passando para ela e ela vai ajudando a gente aqui. E você esteve nesse encontro de mulheres?
Teve lá nesse Levanta encontro? a mão aí, quem foi no encontro. Compartilha aí, como foi esse encontro de mulheres para você? O nosso encontro de mulheres realmente sempre é inesquecível, assim, o que acontece lá. E ela é psicóloga cristã, então ela trouxe base tanto científica, né, com todos os dados psicológicos, mas também ela trouxe dados da palavra de Deus. Então essa junção, esse equilíbrio é maravilhoso, é transformador mesmo. Então, a gente está muito animado para bater esse papo hoje com vocês sobre esse contexto nosso, né? Mulheres, sobre esse novo normal que a gente está vivenciando aqui, né? Por exemplo, a gente está se adaptando com essa ideia das lives, né? Então, bate aquele frio na barriga. Será que vai dar certo a questão da transmissão? Aqui na nossa cidade, a gente tem um negocinho, sabe? Muito simples, que quando chove, a internet cai. Não, gente, mas não é assim, uau, de chuva. Não, choveu um pouco, a gente, meu Deus, vamos ficar sem internet e agora? E dá aquele frio na barriga, será que vai dar certo? Não, e hoje foi o dia inteiro chovendo. Reserventos entenderão. O povo aí vai saber do que nós estamos falando. Mas graças a Deus a gente está aqui conectado com vocês. Então vamos chegando, boa noite, vai compartilhando aí com as amigas, porque eu tenho certeza que esse tema vai impactar muitas mulheres. Esse tema vai realmente chegar para trazer cura. Hoje é noite de cura, Lidiane. É isso aí, gente. Então vamos chegando. E aí, produção, tudo ok? Tudo ok? Então boa noite, Soraya! Olá, boa noite! Seja bem-vinda! Estamos na expectativa por você! Pois é, olha só, é uma das coisas boas que, em meio a esse caos da pandemia, a gente tem tido de reencontrar pessoas desse privilégio, porque nunca a gente imaginou um dia acessar uma ferramenta dessa e conversar e compartilhar e trocar um conhecimento de uma maneira tão prática como está sendo agora, né? E ouvir esse sotaque gostoso da minha terrinha, Recife. Ai, que delícia, que saudade que deu da terrinha. E tá quentinho hoje aí? Tá gostoso o clima? Como é que tá? Tá calor. Tá para variar, aquele calorzinho maravilhoso. Agora ficou baixinho pra gente, produção. Será que mexemos aqui no fone? Vamos ver, vamos se ajustando aqui. Mas, Soraya, me conta uma coisa, como é que está sendo esse novo normal aí para a mulherada em Recife, esse tempo de pandemia, de quarentena? Como é que está sendo esse período aí, essas novidades dessa fase na vida das mulheres? Pois é, assim, no meu consultório, o que eu tenho percebido de alterações é muito mais a nível emocional mesmo, porque as ansiedades sempre existiram, né? Mas aí a questão da insegurança, a questão desses filhos, de muitas demandas que surgiram em pouquíssimo tempo, a gente teve que reconfigurar toda uma vida, toda uma história. Então, isso mexeu muito com a estrutura emocional. Como nós, mulheres, nós temos uma estrutura bem diferente do homem, né? Então a gente foi muito mais, eu te diria, muito mais surpreendida com questões internas, com descobertas, que eu tenho percebido que mexeu muito com a mulherada, muito. Principalmente, né, as que são casadas. Aí esse novo normal trouxe muitas demandas, e até agora a gente ainda está um pouco meio que assustada. O novo normal é muito mais assim, o que é que a gente vai fazer com tudo isso, com essa nova proposta, né? Mas eu queria entender, assim, aí vocês também que vão me trazer essas questões daí do Sul, como é que vocês também estão nesse processo de readaptação? É verdade. Quer falar, Lidiane, como é que está sendo pra gente? Olha só, é uma coisa assim, é muito interessante. Esses dias eu estava aqui conversando com a Fernanda, imagina, a gente já está há tantos dias nessa situação de pandemia, eu fui embora e esqueci da máscara. Imagina, já faz mais de 100 dias e eu saí na rua, assim, muito faceira. Sorte que ela mora perto, né? Ainda bem que ela mora perto. Ainda bem que era uma quadra e já era noite, assim, então ninguém viu. Imagine só, né? Já faz tanto tempo, mas assim, a gente ainda está nesse processo, né? A gente ainda está se adaptando, ainda está se acostumando, porque são muitos anos vividos sem precisar de uma máscara, né? E de repente isso faz parte da nossa rotina. Tem a questão dos filhos, né? Educação em casa agora, educação escolar em casa, coisa que a gente também não imaginava, né? E a gente está se adaptando aí. Mulherada no home office, que também não está sendo fácil.
É verdade. E ainda mais no contexto também nosso, que a gente ama a nossa igreja e sente maior falta de levar os filhos para a igreja, né, Lid? Nós faz muita falta, né, de ver o pessoal do grupo de risco que não está podendo participar, mas a gente está se adaptando, assim, na medida do possível, né? E hoje a gente está, assim, nessa expectativa, Soraya, para bater esse papo com você, sobre esse tema, a cura pela dor. Porque quando a gente pensa sobre isso, existem várias coisas que acontecem na nossa vida que desencadeia dor, mas que às vezes é necessária para que chegue na cura. Por exemplo, quando alguém é viciado em alguma coisa e precisa se libertar daquilo para que possa realmente ser curado. Mas o processo para que chegue nessa libertação, nessa cura, é doloroso. Porque existem vários tipos de vícios comportamentais, né? Por exemplo, eu já conheço uma pessoa que, infelizmente, ela é tão viciada na mentira que chega ao ponto que ela acredita na mentira dela. É tão viciada, é um comportamento assim que ela percebe que está mentindo. Ou tem vícios comportamentais como de fofoca, tem gente que não consegue segurar a língua. Quando vê, já está compartilhando com outros, conta o segredo, já está fofocando. O vício da vaidade, das compras, né? Tem mulher que não consegue se segurar, tá sempre gastando com cartão de crédito, só que às vezes nem tem dinheiro. E alguém pode pensar assim, não, isso é coisa de rico. Não, tem gente que não tem dinheiro, que faz questão de toda hora tá comprando, tá triste, compra, tá feliz, compra. E entende, às vezes, que precisa se libertar desse vício, mas para que chegue nessa libertação, vai doer. Vai doer. E quando chegar lá, ela vai ser curada, mas esse processo vai ser doloroso. A gente acompanha, às vezes, pelas mídias, por exemplo, o caso lá do... Tem aquele cantor sertanejo, esqueci o nome dele agora, você pode me lembrar, que ele tinha um vício na academia. Não sei se vocês viram. Eduardo Costa. Eduardo Costa, isso mesmo, olha só, até vício de academia. Tem gente que tem vício com remédio. Tem gente que tem vício com a aparência mesmo, cuidado. Teve aquela mulher chamada Andressa Urach, né? Tão triste que ela passou. Você lembra desse relato? Né? Que ela chegou quase a morrer tentando ficar mais bonita, mais gostosona. Ficou 2 meses hospitalizada. Mas tudo isso, se não fosse a misericórdia de Deus, ela teria morrido. Então, assim, são vários vícios comportamentais que existem, que a gente precisa de libertação, só que para chegar nessa cura, e existe esse processo da dor. O que é que você tem para dizer para a gente, Lídia? Depois vamos ouvir a Soraya também sobre isso. Então, quando a gente pensa nessa questão dos vícios comportamentais, né? Eu não sei, a Soraya vai poder explicar isso melhor para a gente, mas eu acredito que quando a gente fala do processo da dor, porque deve ser mais ou menos, né, Soraya? Como a pessoa que é viciado, por exemplo, no álcool ou viciado em drogas. Precisa de um esforço sobre-humano para se livrar disso, precisa realmente querer, precisa realmente entender que é um vício e que tem que se tratar e que precisa se libertar disso. E eu acredito que dos vícios comportamentais, como você falou da mentira, a pessoa mente tanto que ela nem percebe, mas ela mesma acredita na mentira dela. Então, para ela reconhecer isso e ter essa força e esse impulso para largar tudo isso, é um processo doloroso, não é? Isso. E tu fala, Fernanda, você fala na dor para a libertação desse vício, desse sofrimento. Eu vou caminhar com vocês, eu vou deslizar com vocês um pouquinho para trás, porque geralmente também, por incrível que pareça, o que leva uma pessoa a um vício, a uma compulsão, a um comportamento desfuncional, a gente diria assim, muitas vezes também está associado a um trauma, a uma dor. Não é? Geralmente há essa associação, por trás disso há uma história. Eu há uns anos atrás, foi um caso bem difícil que eu acompanhei, né, uma menina cristã, e ela tem um caso de anorexia bem complexo. A primeira crise que ela teve, assim, foi quando teve a primeira crise anoréxica, ela parou de comer, ela não morreu por um milagre, mas ela parou de comer totalmente. E quando ela chegou a mim, ela já estava na segunda crise. Ela ficou boa dessa primeira crise, ficou internada, e já estava bem melhor. E quando eu volto nessa história, ela é bem alta e pesava acho que 32 quilos. É uma coisa assim, bem assustador, não é? E quando eu volto para essa história, o que é que te leva a parar de comer? Porque é também uma compulsão, é uma ideia obsessiva de que eu não posso comer, eu não posso engordar.
Ela já tem um perfil muito magro. Ela, no peso normal dela, ela pesava 40 quilos, mas ela achava que ela tem a barriga. Olha só, pessoa com 40 quilos. Mas, enfim, o que era que estava por trás disso? Mas e aí, essa primeira crise? Não, ela começa a me trazer relatos da história, e aí ela chega no ápice. A minha mãe se suicidou. E aí vem vários eventos. Então, o que era que estava por trás daquele vício? Muitas vezes é o contrário, a compulsão alimentar. Aquela pessoa com obesidade mórbida, não é? O que é que está por trás do excesso de comer? Geralmente, às vezes, tem um trauma, geralmente tem uma história ali por trás. Então, às vezes, a mesma dor que leva à cura, não é? Às vezes é essa dor que leva ao problema, ao vício, à compulsão, ao sofrimento. Tá entendendo? Sim, com certeza. Então, assim, o que é que a gente vai trabalhar? E olha, Fernanda, e nem sempre, por incrível que pareça, nem sempre, toda dor causada por um alcoolismo, por um vício em drogas, eu acompanhei também um jovem viciado em drogas, em jogos também já teve esse caso. E todo o sofrimento que envolvia a família perdeu um patrimônio gigantesco, não era uma coisa pequena, não. Vício em jogos, internet, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, e um assim atrás do outro, até a família falir definitivamente. E toda essa dor causada, a família no caos, ainda assim, esse jovem rapaz não conseguia se libertar. Então, assim, há um transtorno associado, não é? Aonde o que causou esse vício, o que causou esse problema da mentira, eu já tive também o caso da mentira, né? E quando chega para mim era um casamento que já estava se desfazendo, porque ele mentia, mas era verdade para ele. Essa coisa, é como você falou, é uma coisa tão não, e é verdade, tudo é uma mentira. Não precisa, quando é que a coisa é patológica? É quando a mentira ela é desnecessária, mas a pessoa mente. Não havia necessidade, não fazia sentido a mentira, mas ela mente. Então, o que era que estava por trás daquilo ali? Era um trauma de infância. Ele foi uma pessoa, ele foi adotado, ele era, né, foi adotado, e toda a história, os pais... ele sabia, mas os pais diziam, não, mas ninguém pode saber. Então, ele cresceu envolto a uma mentira da identidade dele. Na igreja, um menino cristão, maravilhoso, um menino lindo, um casamento lindo. Mas ele cresceu em volta de uma falta de identidade. Ele não sabia quem ele era, o que ele representava. Então, né, os próprios pais criaram, formataram nele a ideia de você crescer numa mentira. Ele era adotado porque não dizia qual o problema da adoção, era amado, querido por a família, mas ninguém podia saber. Então, eu não sei se vocês estão me compreendendo, mas às vezes todas essas demandas, esses sofrimentos que chegam na vida adulta e de maneira muitas vezes cruel, por trás deles, geralmente é um trauma, tem uma história. Sim, é verdade. E assim, a gente pensa assim, isso acontece só com o outro, né? Na minha casa, não. Mas às vezes são coisas tão simples que a gente precisa vigiar essa questão. Por exemplo, eu mesmo já viciei um vício da murmuração. E eu comecei a me policiar. Eu falei, peraí, eu tô murmurando demais. Às vezes eu sou grata, né? E eu comecei a perceber isso. Deus começou a tratar isso na minha vida há um tempo atrás. Daí eu vi uma dica tão simples, mas que fez diferença, que me ajudou. Que era de uma pulseirinha. Sabe o que? Na verdade, nem é uma pulseira. Sabe aquelas ligas amarelinhas que você compra até em papelaria? Aí você colocava assim no braço. E toda vez que eu fosse reclamar de alguma coisa, eu puxava assim ela. E daí isso me ajudou a perceber quantas vezes eu estava tendo aquele mau hábito que estava se tornando realmente um vício da murmuração. Ou então você pode pegar aqui, a gente tem alguma pulseirinha aqui da nossa igreja discipular, né? Tipo essa aqui. Aí você pode trocar de braço, né, Lídia? Acho que você fez isso com os adolescentes da igreja, né? A gente fez isso com a turma dos jovens da igreja. A gente tinha um desafio de não murmurar. E aí o desafio era esse. Cada vez que eu murmurasse, eu tinha que trocar a pulseira de braço.
E aí eu conversando com eles, falei, e aí, como é que foi? Eles, não, no primeiro dia eles perderam as contas de quantas vezes eles trocaram o aparelho de braço. Mas aí é engraçado, né? Interessante assim, como vai treinando o cérebro, né? Então, aí já para o final da semana, quando a gente já tinha passado uns dias do desafio, eles mesmos perceberam que eles foram se controlando e se policiando por uma coisa tão simples, né? E assim, eu acho que é bacana para você mesmo perceber, porque às vezes o próprio viciado, ele nem percebe que ele tá viciado naquilo, né? Então, quando você percebe que, nossa, quantas vezes eu fiz isso, aí você... E a gente acaba se decepcionando, às vezes, com a gente mesmo, né? Poxa, eu achava que eu era melhor nessa área, e você fica meio frustrado com você mesmo, né? Aí essa questão das decepções que a gente tem conosco, com o outro. Por exemplo, uma outra dor que às vezes é causada é essa dor quando você cria muita expectativa em alguém, uma menina lá que se apaixona, né, para aquele príncipe encantado, maravilhoso, sonha em ter os seus filhos, o cachorro na casa, gramado maravilhoso e tudo. Na minha época era o Brad Pitt, hoje as meninas não vão nem saber quem que é, porque já tá velho também. Na minha época, uau! Né? Mas aí eu chego o pai e a mãe e falo assim, menina, você não tá vendo? Esse cara não trabalha, esse cara tem um linguajar totalmente tosco, como é que você não consegue perceber que esse cara não é para você? E a menina, não, pai, ele é meu príncipe, eu vou casar com ele e tal. Aí, de repente, um dia, o carinha fala assim, meu amor, se você me ama, tira aquela fotinha do teu corpinho, manda pra mim. Aí a menina, claro, eu te amo, né? Aí vai lá, se produz, e manda ali sem as pecinhas de roupa, né? A foto. Aí, de repente, aquele cara maravilhoso, o que ele faz? Compartilha com os amigos. Sem querer. Aí vem aquela grande decepção. Aí a menina falta querer se matar, né? Quantos casos a gente presencia disso? Você que é professora, né, Lídia? Já viu vários casos assim, né? Muito. E quer tirar a vida, entra em depressão e tudo mais, porque teve uma grande decepção com carinha, que era o amor da vida, ou uma amiga que você compartilhou o segredo e ela espalhou para todo mundo. Então, são dores que, às vezes, assim, é necessário para você entender com o que você está lidando. Ele realmente não era o príncipe, né? Ela realmente não era tua amiga, né? E assim, indo um pouco mais além, você falou uma coisa extremamente interessante, Lidiane, quando você brincou de trocar a pulseira, essas são técnicas terapêuticas, viu? Que se usa muito na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, porque isso, o que é que acontece? Olha o que é que isso acontece a nível neurológico cerebral. Quando você vai fazendo essas trocas, você se observa. Então, você talvez na hora, mas daqui a pouco, caramba, eu troquei essa pulseira várias vezes. Então, quer dizer que eu estou murmurando muito. Esse autoconhecimento. A pessoa, ela vai se percebendo. E isso são os passos que nós vamos dando para nossa... Em terapia a gente não fala muito em cura, mas eu falo pela questão cristã. Mas a gente segue no nosso tratamento de autoconhecimento. Porque quando é que o ser humano, ele vai vivendo melhor? Ele vai tendo respostas mais assertivas diante da vida. É quando ele vai se conhecendo. Quanto mais a gente se conhece, mais nós temos respostas assertivas diante da vida. O que foi que aconteceu em todo esse movimento que nós tivemos do estar em casa, de parar? Não é? Porque a grande maioria parou, teve que ficar em casa. Nós fomos submetidos sem querer, muitas vezes, a esse encontro com nós mesmos. Por isso que foi tão desconfortável a princípio. Por isso que tantas pessoas surtaram no início. Porque foi um encontro, foi um tempo muito próximo de você mesmo. De você se auto-observar. De você se perceber nos seus movimentos em casa. Pessoas que, olha, eu atendi uma senhora, ela disse, Soraya, eu tô casada, acho que há mais de 40 anos, marido já aposentado e tal, mas ela disse, eu nunca tinha percebido o meu marido de maneira tão intensa como eu percebi depois dessa pandemia, porque mesmo aposentado, mas durante a semana ele ia lá na quitanda comprar fruta, ele ia lá no mercadinho, ele ia lá com os amigos, e sempre estava fora de casa. Como os dois eram idosos e de risco, ali 24 horas em casa. Então, ele com um telão na sala gigantesco, 24 horas assistindo aqueles noticiários. Eu vou enlouquecer com este homem. Eu nunca pensei em não suportá-lo depois de 40 anos de casado. Então, assim, a gente se conheceu. A gente fomos capazes de entender os nossos limites. Fomos capazes de nos perceber não só
como vítima muitas vezes, mas também como uma pessoa que às vezes estava ali cobrando muito, estava sendo muito, não é, persuasiva em muitas coisas que não precisava. A gente se percebeu em muitas nuances, em abusos. Eu tive esse caso. Só olha, Soraya, eu tô casada há quase 30 anos. Eu considerava meu casamento maravilhoso. Eu considero maravilhoso. Mas sabe o que eu percebi, Soraya? Que meu marido é um cara meio, assim, abusivo. Eu me percebi muitas vezes ele me persuadindo, de uma certa forma, meu Deus do céu, eu nunca tinha me dado conta disso. Então, essa pandemia, esse tempo de que a gente passou de quarentena, passou, né? Mais de 100 dias, mas foi um processo, Lidiane, muito profundo de autoconhecimento, de você se perceber. E, claro, quem aproveitou, quem está aproveitando, eu te digo no sentido positivo, de olhar para isso como uma oportunidade de buscar mudanças, de buscar ajuda, de se compreender no sentido de melhorar e não de se vitimizar ou de acabar com tudo. Agora acabou com tudo e não quero mais, eu percebi isso. Não, calma. Né? O que é que a gente faz para reconfigurar a sua história, para ressignificá-la e trazer um sentido diferente a partir do que Deus nos propõe? Porque a gente andava bem mecanizado, até na igreja mesmo. Não é? E lá aquela coisa bem mecânica, bem automática, no piloto, né? No piloto, sem perceber muitas coisas. E aí tudo isso nos fez perceber a falta da igreja, a falta do convívio, a falta das pessoas, da oração, do louvor, da coinonia, daquele ajuntamento, de como isso é importante. Não é? Então, assim, essa autopercepção foi, de alguma forma, mapeando quem você é, né? O pessoal até circulou aí alguma coisa no sentido de que essa pandemia não mudou ninguém, não, porque quem era bom continuou sendo bom, quem era ruim continuou sendo ruim, né? Agora, eu acrescento, essa pandemia nos proporcionou algo a mais sobre o nosso conhecimento, de você olhar para dentro de você. Jung é um grande teórico da psicanálise, ele dizia assim, olha, quando a gente olha para fora, a gente sonha, quando a gente olha para dentro, a gente acorda. Acordamos da nossa realidade, porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira culpando o outro. Mas esse marido, essa mulher que não ajuda, esses meninos que não cooperam. Meu Deus, e às vezes a gente tem uma parcela tão grande, né? Claro que ninguém vai se culpar, não é nossa proposta, de que ninguém se sinta culpado, mas é de se autoavaliar e não se olhar como vítima, mas como, opa, o que eu estou fazendo? O que eu estou, né? Como é que eu estou me ajudando e ajudando quem está próximo de mim? Verdade. E essa questão, assim, da decepção, né? Porque às vezes ela surge de coisas que a gente parece tão pequenas e banais. Sempre aquela historinha, por exemplo, você tinha um voo marcado e de repente chegou lá atrasado, perdeu o voo e falou, caramba, né? Perdi esse voo, não podia ter perdido. Aí de repente acontece um acidente e você fala, poxa, você primeiro teve uma decepção, aí depois você vê que foi um livramento. Mas ao mesmo tempo tem coisas que parecem simples, quando você vê que foi um grande livramento. Como também, essa semana mesmo eu escutei um relato de uma pessoa que falou assim para mim, onde é que estava Deus? Aí vem aquela questão da decepção com Deus, sabe? Tem decepção com a gente mesmo, decepção com o outro, e tem pessoas que perguntam, onde estava Deus quando eu perdi um filho? Onde estava Deus quando eu perdi o meu marido? Onde estava Deus para eu estar vivendo esse momento tão dolorido de luto? Né? Então tem esse questionamento também que é tão terrível. Então essas decepções, elas causam uma dor na alma, que para chegar na cura, muitas vezes, vai precisar também passar pelo caminho do perdão. E esse caminho do perdão é algo que todos nós precisamos praticar e entender que não é só um sentimento. Quer dizer, não é sentimento. É uma decisão, é um comportamento mesmo. Porque eu conheci até dois irmãos, sabe, Lid, que eles durante 3 anos, morando na mesma casa, eles não se olhavam. Eles não se falavam dentro de casa. Porque um dia se decepcionaram um com o outro e passaram 3 anos morando na mesma casa sem se falar. Então, é marido que não fala com a mulher, filho que não fala com o pai. Então, dentro de casa acontece esse contexto. Às vezes, um casal que se divorciou,
já se separou, mas a mulher fica o tempo todo falando para os filhos mal do pai, né, para os filhos, então o filho cresce com aquele ressentimento, com aquela raiz de amargura, de tanto ouvir a mãe falar do pai, e assim vai. Então, aqui se cria todo uma rancor dentro do coração e precisa caminhar esse perdão para que venha a ser curado. Você já vivenciou algo assim, Lídia? O que eu percebo, assim, com os meus alunos, por exemplo, lá no colégio. Quando os pais são separados, são raros os casos que eles convivem bem com o pai e com a mãe. Porque sempre eles culpam uma pessoa. Ou a culpa é do pai, o pai fez alguma coisa, meu pai é isso, meu pai me abandonou, meu pai não sei o quê, a culpa é do pai. E acontece muito o contrário também, de culpar a mãe, de achar que o que a mãe fez é errado, e por isso acaba criando esse afastamento com a outra parte, mas tem esse lado que você percebe assim que com quem ele está. Então, se os pais se separaram e o filho ficou com a mãe diz tudo o que ela quer com relação ao ex-marido para o filho, né? Que, no caso, está ouvindo sobre o pai. Então, acaba gerando esse afastamento por influência de quem está ali falando mal do pai ou falando mal da mãe. E aí o adolescente acaba tomando isso como verdade, e aí o que era para ser, de repente, o término, vamos dizer assim, de um relacionamento, de um casamento, acaba também influenciando no relacionamento entre os filhos e os pais. E esse afastamento, e esse distanciamento, e essa falta de perdão por uma coisa que nem foi feita para eles, né, na verdade, porque foi entre o casal, mas acaba criando esse espaço imenso entre um pai e um filho, ou entre a mãe e o filho, sabe? E você foi liberta de uma situação bem difícil na tua família, né? Senão ia entrar por esse mesmo caminho, né? É verdade. Então, olha só, alguns anos atrás, eu passei por uma situação bem difícil. Começou ali com uma decepção. Mas uma das coisas que eu aprendi também nesse processo, voltando um pouquinho lá no tópico da decepção, a gente cria expectativas em cima da outra pessoa que ela não vai ser capaz de corresponder, porque a gente imagina algo maravilhoso, o marido perfeito, o casamento perfeito, então a gente cria uma expectativa super alta, e aí quando a pessoa não corresponde a essa expectativa que você gerou, você se decepciona, né? E eu passei por uma situação no meu casamento, alguns anos atrás, de decepção, que infelizmente o meu marido teve um caso fora do casamento, né? Foi um caso de traição. E foi um momento, assim, da minha vida terrível, de muita luta, de muito choro, de muita tristeza, de muita falta de perdão. Porque uma coisa que eu percebi também é que a gente julga muito o outro, né, Soraya? A gente coloca como se o outro fosse o mais errado e o mais pecador, e eu jamais faria isso. Eu jamais iria trair o meu marido, então eu sou muito melhor com ele. Todas as coisas erradas que eu faço, eu esqueço e coloco isso como se fosse, nossa, né? E foi isso que eu fiz. Eu me coloquei na posição de vítima, e só culpando ele, e acusando e apontando. Então, teve todo esse processo para eu entender. Doeu? Muito, muito. Que perdão não é sentimento. Então, se eu fosse esperar sentir algo para perdoar o meu esposo, eu jamais iria fazer isso. Foi uma decisão de perdoar, de entender que as pessoas erram, assim como eu erro. Eu não traí o meu marido, mas quantas outras coisas erradas eu fiz. E eu poderia ter feito isso também, por que não? Porque só ele, né? De entender que eu também sou falha e de que esse processo dói sim, você dia após dia lutando contra isso, né? Com isso, mas que vale muito a pena, né? Então foi realmente uma situação muito difícil, mas que com a ajuda de outras pessoas e com a ajuda de Deus, lógico, a gente conseguiu superar, porque ele se arrependeu, né? Então as pessoas erram, algumas se arrependem, e a gente precisa, assim, liberar perdão para a nossa vida seguir, né? A gente não pode condenar a pessoa a vida inteira por alguma coisa que ela fez, né? Vou vir para a água. Pois é, olha que coisa linda. Essa é a dor
que leva à cura, porque você viveu um sofrimento gigantesco, absurdo, você passou por uma situação de dor extremamente, é considerada a traição, é considerado um dos sofrimentos mais complexos que o ser humano passa, porque quem os trai é exatamente a quem a gente ama, a quem você dá muito crédito, então é algo muito difícil de lidar. Mas, Lidiane, deixa eu te dizer uma coisa, da decepção, inclusive eu vou falar nisso próximo domingo, lá na minha igreja. O tema é da decepção à esperança. Olha, eu trabalho muito, essa é a minha pauta principal em terapia de casal. Pode ser cristão, pode não ser, não quero nem saber. Eu digo, quando você me procura, você sabe que eu sou cristã. Então eu não tenho como tirar Deus dessa história. Eu já digo logo. A gente precisa olhar para o casamento, para essa história, porque essa experiência marca você pro resto da vida. E principalmente em uma coisa, em colocarmos Deus no centro. Porque por que acontece a decepção, Fernanda? É porque eu coloco muita expectativa em alguém. Eu lanço sobre uma pessoa toda a minha ideia de felicidade, de contentamento, de vida plena, está naquela pessoa. Como assim? É um ser humano, falho, humano, assim como eu, que pode errar, que pode falhar, pode sim. E eu sempre explico isso e trabalho muito isso em encontro de casais. Eu gosto de usar o termo credibilidade, acreditar no outro, confiar em Deus. Confiar em Deus. O profeta Jeremias, ele diz, maldito o homem que confia no homem, que faz a sua carne mortal o seu braço forte, mas bendito o homem que confia em Deus. Ou seja, quando a nossa confiança está 100% em Deus, Lidiane, esse perdão, ele acontece de uma maneira mais suave, mais racional, mais lúcida, porque eu entendo, eu olho para Deus antes de olhar para essa criatura que me traiu. Não é fácil. Claro que não é. Eu falo às vezes de uma maneira simplista, mas não. É um sofrimento absurdo. Eu estou, inclusive, fazendo um acompanhamento desse no meu consultório esses dias. E ela chegou. Ela disse, Soraya, tem dias que eu choro. Foi recente o caso. Eu choro, me dá uma tristeza, vem tudo na cabeça. E aí eu vou explicando a ela quais são as etapas, porque a gente vai, né, eu já estou há 25 anos em consultório, então a gente já conhece, não é, a partir da experiência empírica, quais são as etapas. E a primeira delas é essa. O choro, a dor, o sofrimento, da lembrança de, meu Deus, como é que fez isso comigo? Como é a decepção comigo? Poxa vida, eu não merecia. Aí começa a vir mentiras na cabeça. Toda mentira, porque, né, infelizmente, ele vai sendo levado por esse enredo da mentira. E aí, quando você descobre que vem esse momento, perdoa, vamos tocar em frente, vem aquela força, mas depois, quando a ficha cai, o sangue vai esfriando. Você como ser humano, porque você é um ser humano dotado de sangue na veia, de sentimento no coração. Então vai passar por essas etapas. Mas aí, olha, quando a gente vai aprendendo com essa dor, Fernanda, e é ela que leva a cura. Quando a gente aprende com essa dor, porque passar por isso e não aprender, é brincadeira, viu? A gente tem que aprender. Pois é. Aí quando você vai e aprendendo a olhar para Deus e dizendo, Deus, me perdoa, porque eu confiei demais, Senhor. Eu joguei nessa pessoa e eu fiz esse confronto com essa minha criança. Eu disse, mulher, ela disse, eu fico triste. Eu disse, criatura, tu tá me dizendo que toda a tua alegria, todo o teu contentamento, todo o sentido da tua vida estava nesse homem? Olha, ele é uma coisa boa, maravilhosa que Deus te deu, que eu sei que foi que Deus te deu, e você vai continuar, e seu casamento vai ser muito bom, ela continua com ele, graças a Deus, e tá tudo seguindo bem, ele se arrependeu, todo o processo. Mas eu digo, olha, a sua alegria não pode estar nele, não pode estar, não. A nossa alegria precisa estar em Deus. Sabe quando é que Deus vai te deixar? Sabe quando é que Deus vai te decepcionar? Sabe quando é que Deus vai te trair, te frustrar? Nunca. Nunca. E aí, quanto mais você aprende a se entregar a esse Deus, a ter Ele como seu primeiro e perfeito amor, as coisas se encaixam.
Esse maridinho chatinho, intransigente, às vezes brigão, ranzinho. Ai, meu Deus, eu quero dar um ranço. Mas assim, a gente olha para ele e olha para Deus, oh Deus, a tua graça me basta. É o teu amor, Senhor, em mim, que me faz ultrapassar, seguir em frente firme até o dia que tu quiser. Porque eu me proponho ir até o fim da minha vida. Mas aí não sei qual o teu dia. Isso traz um alívio, isso traz um descanso, porque uma das maiores dores, Fernanda, que chega para o coração da mulher, é muito mais a mulher, porque a mulher casa, eu trabalhei muito com essa minha cliente, e a gente tem a ideia do romantismo, aquela coisa, a vida sexual, aí depois da traição, ai, tá horrível, senhora, eu digo, criatura, sexo é sexo, romance é romance, vamos separar, porque senão nunca você vai ser feliz na cama, porque toda vez você vai botar um defunto ali no meio, um terceiro ali no meio, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é isso? Vamos aprender a lidar com isso. Ah, mas isso não é frieza. Isso é contentamento, alegria a partir do que Deus é para mim. Porque ele deu o sexo ao matrimônio como uma coisa boa. Aí, porque houve uma situação como essa, que você sabe que seu marido se arrependeu, percorreu um caminho de volta, tá aí você vai arruinar a sua vida? Não, de forma alguma. Deus foi tu que me deu, ninguém tem direito de tirar. E a gente segue firme em frente, sem frieza nenhuma, mas com muito amor, viu? E ouvindo vocês, assim, eu peguei uma fala sua sobre que você pediu ajuda, né? Que você caminhou, né, com a ajuda de Deus, mas também de outras pessoas, porque talvez alguma mulher esteja nos ouvindo agora, está passando uma situação igual ou muito parecida e vai se identificando e fala, como é que eu posso lidar com isso, né? Então, desde a questão do vício que a gente falou, a questão das decepções, a questão da falta de perdão, é preciso pedir ajuda, é preciso abrir o coração, é preciso conversar com alguém maduro para te ouvir, alguém de confiança, né, que não vai sair espalhando por aí, alguém que possa te passar uma experiência da palavra de Deus, inclusive, e tem gente que fala assim, então eu vou abrir a minha boca, né, vou falar logo tudo que tá aqui dentro, que eu tô entalada, né, mas é bem assim, porque tem mulher que pensa assim, tô entalada, que engolindo muita coisa seca do que ele faz, então eu vou falar logo, que ele cafajeste, não é por aí, não é o que você tem que saber com quem você vai falar, o que você vai falar, o momento certo para falar. Mas se você fizer isso, você vai ser curada. Porque quando a gente abre o coração para alguém que tem sabedoria, nossa, é libertador, é restaurador, é tremendo, né? Essa foi a minha experiência mesmo. Eu tive pessoas que me ajudaram. Não tinha aí, Soraya, uma psicóloga, mas eu tinha aqui a Fernanda e o pastor Thiago, que foram as pessoas que me auxiliaram nesse processo, que me ajudaram. Mas eu vejo assim, claro que essa ajuda profissional é de extrema importância, mas a gente precisa saber para que a gente pede ajuda, né? Sim, porque você ir lá falar com aquela sua amiga que vai falar para você, larga mesmo, você vai ser feliz, você não merece isso. Porque eu ouvi coisas assim, você é nova, você é jovem, vai ficar se prendendo a isso, vai viver tua vida, daqui a pouco você arruma outro muito melhor, e eu, né, falei, meu Deus, será? Então a gente precisa realmente, é muito importante você pedir ajuda, porque como você mesmo disse, é uma dor enorme, e a gente sozinho, a gente não consegue, mas a gente precisa ter muito discernimento de para quem a gente vai abrir esse problema, né? Isso. E, olha, é muito séria essa questão de buscar ajuda, porque acho que a gente está falando também de traumas, né? Nessa live de vocês havia essa proposta. O trauma, isso pode gerar um trauma no matrimônio, se a mulher não fala, porque às vezes, como a gente está num contexto cristão, a vergonha, o que é que vão dizer, o que é que vão falar, o meu marido é aquela figura ali, que é o modelo, então... Mas, olha, às vezes isso gera um trauma tão grande e que termina reverberando em muitas áreas da vida. Então, buscar ajuda faz parte do processo da cura, não é? O Espírito Santo trabalha, opera, claro que sim, mas não foi à toa que tem história de Davi lá na Bíblia para nos relembrar da importância dessa pessoa que chega para te ouvir, para você falar, e esse conselheiro, a história de Davi, o Salmo 32, ele vai relatar exatamente o que estava acontecendo com ele, a partir do que ele estava guardando do erro, da falha, ele ficou traumatizado,
Porque ele toma a esposa do outro, manda matar, tem aquele menino, que menino morre, eu imagino que ele ficou ali no trauma terrível. E o que ele diz no Salmo 32 é exatamente isso. Enquanto eu me calei, os meus ossos se tornaram em sequidão de estio. Ou seja, ele estava secando, morrendo por dentro, enquanto ele estava calado. A importância do falar. Freud era judeu, imagino que ele conhecia a Bíblia, né? Afinal, ele virou ateu, mas Freud vem de uma descendência judaica. E Freud, 1857, todo o início, toda a história da psicanálise, ele era psiquiatra, mas toda a história da psicanálise parte de um caso que ele teve, ainda como psiquiatra, de uma mulher, ela tinha um problema de histeria, né? E ela vinha já muitos dias sem tomar água, não me lembro nem do caso, me lembro, é o caso Anne. Mas, enfim, o que ele traz como tema central da psicanálise é justamente, são os primeiros livros dele escritos, que ela foi curada porque ela falou do trauma. Ela tinha uma história de um abuso, de muitas coisas que ela guardava, e aí Freud, no tratamento com ela, foi pedindo para ela falar. Grite, ele dizia, grite, porque ela não tomava água, ela estava num processo bem cruel. E aí ela começou a falar compulsivamente, falar de tudo aquilo que ela estava... Porque isso, imagina, 1800 e tanto, os tabus que existiam naquela sociedade, a mulher, se hoje a gente ainda tem tantos problemas com relação... Imagina naquela época. Então ela não falava. E ele disse, não, fale, diga tudo, vá falando. E ela foi falando. Conta a história que ela gritava, ela urrava, contando tudo que ela tinha vivido, tudo que ela tinha passado. E depois daquele momento, assim diz a literatura da psicanálise, ela foi curada. Olha só. Ele usa exatamente isso, ela foi curada. E aí, todo o início da psicanálise, toda a pauta central, parte disso, a cura pelo falar. Soraya, deixa eu ver se eu entendi, então, para ficar mais clara essa questão do falar. Ok. A gente vai procurar ajuda e conversar com essa pessoa. Porque o que a gente vê muito também em conversa de mulher, em roda de mulher, é essa questão do falar, mas o falar para qualquer pessoa, ou às vezes, como a Fer falou, de você falar para a própria pessoa. Então, assim, eu tenho que falar? Então você pega o seu marido e vomita, né? Fala tudo que você quer. Vomita, não fala, vomita. Você não pode guardar nada para você, porque você vai adoecer, então você vai sair falando, ou vai ofender o seu patrão, ou vai ofender alguém da sua família, porque, não, eu preciso falar, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso falar. Mas não é isso, né? É você falar para a pessoa certa, que vai estar te ajudando, que vai estar te auxiliando, né? Deixa eu te explicar. Isso não é fala terapêutica, isso é desabafo. Isso é desabafo. E quando você desabafa, você traz muito elemento de vingança, de ira, de raiva, que nem sempre é exatamente o que condiz a sua dor, o seu sofrimento, que está lá atrás. Você está só expressando, você está desabafando aquilo que está iminente, aquilo que está na superfície. Melhor explicando, que está na superfície. Quando a gente quer tratar, quando a gente quer curar realmente alguma coisa, a gente precisa desse aprofundamento, e aí sim, essa fala terapêutica, que você vai expressar a sua dor, aquilo que te incomoda, aí sim precisa ser com essa pessoa de responsabilidade. Precisa ser com alguém de sabedoria. Até nisso a gente realmente tem que ter sabedoria para buscar alguém. Não tem necessariamente ser um psicólogo, não. Na igreja tem muita gente bacana, mas tem que ser alguém de confiança. Alguém que você saiba que vai ter sabedoria em te aconselhar. Porque para ser um conselho ruim, melhor nem falar. Nem falar. Então, é diferente dessa fala aí, quando a mulherada se junta na roda e vomita e chega com o marido e... A mulher já gosta de falar, né? A mulher já tagarela, né? Essa fala, às vezes ela não cura, não. Ela piora. Porque quando você vai se ouvir na raiva, vai aumentando. Vai aumentando. Porque você vai jogando tanta ira naquilo, ainda vai aumentando, ainda vai lembrando de mais coisas. Aí você lembra de coisa lá de trás, né? Vai trazendo tudo de novo. E a Bíblia já fala em Tiago 5,16 sobre
confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Não é ideia de, eu vou te confessar o meu pecado para que você me perdoa. Não, mas assim, para que a gente possa abrir o nosso coração para alguém realmente que vai ter maturidade, sabedoria, alguém que pode te orientar de acordo com a palavra de Deus, para que aconteça esse processo da cura. Porque muitos traumas, como você mesmo comentou, Soraya, acontece por isso. Então, está guardado ali dentro, traumas de abuso, traumas de tanta coisa, violência que é dentro de casa, doméstica, né? E tantas coisas precisam ser tratadas, e às vezes começa quando você abre o teu coração, porque senão você vai ficar guardando aquilo ali, quando você não fala, novamente dizendo, para alguém que vai te ajudar, pode desencadear até doenças psicossomáticas, né? De repente alguém tem uma raiva muito grande e começa a ter gastrite, ou então crise de enxaqueca direto, não sabe por quê. Então, quando ela abre o coração, quando ela se permite passar por essa dor, porque às vezes dói falar, tem gente que é tão orgulhosa que não vai abrir o coração, porque cria aquela imagem, né, de perfeição. Isso. Então, se eu tiver que abrir e falar, eu estou passando por essa crise, então vai doer. Mas vai ser necessário para que seja curada. Isso. E olha, Fernanda, isso é tão interessante porque, só para você entender a questão das doenças psicossomáticas, o nosso cérebro, ele não distingue a dor física da dor emocional. Então, muitas vezes, aquela dor que você está sentindo no ombro, na garganta, na perna, aquela enxaqueca que não passa, muitas vezes é uma dor emocional. E aí, o que é que o corpo faz? Ele vai somatizar aquela dor emocional e vai jogar ela em alguma parte. O nosso cérebro, ele não faz essa distinção do que é uma dor emocional e do que é uma dor física. A área do cérebro que se refere à dor, ela está num lugarzinho só. E aí ele não distingue. Isso aqui é da emoção, isso aqui é físico. Não. Então, muitas vezes, a dor está num trauma, em algo que aconteceu. E outra coisa, a nossa memória, ela também não faz a distinção do tempo. A nossa memória está lá no hipocampo, isso. Não distingue o tempo. Uma coisa que aconteceu, um evento que aconteceu quando você tinha 5 anos de idade e estava tocando exatamente naquela hora a música de Roberto Carlos. Hoje, você, com 45 anos, você quando escuta aquela música de Roberto Carlos, até o cheiro, você lembra de tudo. A cena é viva na sua memória. Porque o cérebro, ele não distingue a questão do tempo. Um cheiro, um perfume, um tempo chuvoso. Você fecha o olho, você está lá com 5 anos de idade. Porque o cérebro não faz essa distinção. Estão vendo que coisa incrível? Por isso que o autoconhecimento, ele é importantíssimo para a cura das nossas emoções. A gente precisa se conhecer. Eu trabalhei muito isso, eu gravei um cada videozinho, não sei nem se eu te mandava, Fernanda, ficou lá no meu Instagram, mas explicando, reforçando essa ideia. Aproveitem para se conhecer. Façam tentem trazer um diálogo interior, aquela conversa que a gente tem com a gente o tempo todo, de maneira mais positiva, mais ajustada, ao invés da autocondenação, ou se criticar demais, ou então negativar demais, aí não vai dar certo, eu não consigo, é o fim, vou morrer, minha mãe vai morrer. Tente ajustar esse diálogo para uma coisa mais positiva. O que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou tão insegura? Por que eu estou tão assustada? Qual é o meu medo, se ainda há? Qual é o meu medo? Eu estou com medo de morrer, meu medo é que os meus pais morram, que os meus filhos, eu estou com medo de pegar o vírus, eu estou com medo de contaminar. Mas você precisa saber o que está acontecendo com você. Gente, isso nos vai norteando ao nosso aqui e agora. Isso vai te dando um chão para você pisar. E aí você não fica tão assim... sem saber o que é que está acontecendo. Sinto uma coisa ali. Peguei Covid, dá uma dor na garganta, já estou com vírus. Qualquer palpite. Meu Deus, falta de ar, já estou com... Corre para a emergência. Não é ansiedade. Não é? Então, o autoconhecimento, ele vai nos ajudando para que a gente cada vez mais nos liberte dessas armadilhas da nossa mente.
E a gente vai chegando agora já no final. Nossa, esse assunto dá para várias lives, né? Porque, nossa, como é maravilhoso poder te ouvir, Soraya. Mas eu precisava comentar uma coisa, uma mensagem que chegou para mim, porque eu perguntei lá nos stories o que passava na cabeça das pessoas com esse tema, a cura pela dor, e vieram vários depoimentos, testemunhos, mas teve um que me chamou muita atenção. Uma pessoa colocou assim, morte. Eu falei, uau, né, morte. Até comentei com a Lidiane sobre isso. Eu falei, que interessante, porque ela estava querendo se referir que muitas vezes a morte vai ser a cura. Isso. E em que contexto a morte vai ser a cura? Aí eu parei para pensar o que a Bíblia fala um pouquinho sobre isso, né? Eclesiastes capítulo 7, acho que é isso, Eclesiastes 7, 2 ao 4, fala sobre que existe mais sabedoria em um velório do que numa festa, talvez uma festa de aniversário. Porque ali naquele momento do velório, você vai refletir, você vai parar para pensar sobre tudo isso que a gente conversou agora, né? O que realmente importa, né? Se será que vale a pena de ficar se desgastando com vícios, com decepções, com traumas, com mágoas no nosso coração? Porque aquele que está em Cristo, a morte realmente é cura. Porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para a gente. Então, nessa eternidade com o Senhor, que a gente nunca sabe, né, Lídia, o dia de amanhã, a gente nunca sabe, que nem você falou agora do Covid, e tanta coisa aconteceu esse ano, né, nuvem de gafanhoto, tanta coisa está acontecendo, o povo está falando meio traumatizado do ano de 2020, né? Tanta coisa está acontecendo, então a gente nunca sabe por quanto tempo a gente vai viver ainda. Mas quando o Senhor nos chamar, para onde que a gente vai? E essa morte, ela vai ser cura nesse sentido, porque lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, lá não vai ter decepção, que nem você falou, o Senhor jamais vai nos decepcionar, lá Ele jamais vai nos magoar. Então essa vai ser a cura por completo mesmo, né? Isso vai ser libertador. E eu queria ouvir um pouquinho da Lídia, agora da Soraya, nas considerações finais, para a gente já estar encerrando a nossa live, que, nossa, tá maravilhosa. Passou muito rápido. Demais. Passou muito rápido. Eu achei muito interessante isso, quando ela me contou, realmente eu fiquei pensando nisso, porque é muito engraçado, assim, como a gente se prende a várias coisas, assim, como a gente já falou sobre tudo, sobre decepções e traumas e tal, às vezes a gente se prende a isso, a essa falta de perdão, como se a gente fosse viver para sempre, né? Como se nunca fosse chegar ao fim e como se a gente fosse ficar aqui para sempre. Uhum. E a gente não tem essa perspectiva de que isso vai passar, de que esse sofrimento vai passar. Se eu estou com Jesus, esse sofrimento vai passar. E o que eu vou experimentar é infinitamente melhor. Então, por que eu vou ficar esse tempo que eu tenho aqui, que é breve, é um tempo tão rápido, que passa tão rápido, por que eu vou ficar perdendo meu tempo aqui, não liberando perdão, não fazendo coisas boas, não pedindo ajuda, né? Não pedindo ajuda, presa no meu orgulho, se isso vai passar tão rápido, né? Uhum. E se a gente vai poder experimentar de algo muito melhor quando a gente estiver com Jesus, né? Por que ficar se prendendo a isso aqui? Isso. Minhas considerações finais, Lidiane, dando continuidade, foi bem bacana, Fernando, Lidiane, eu vou dar seguimento ao que vocês falaram. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo, ele diz assim: se a nossa alegria em Cristo Jesus se resume, se limita apenas às coisas aqui da terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, hoje é a nossa grande dificuldade, Lidiane, e isso eu percebo em meu consultório, a partir de uma experiência clínica mesmo, é o nosso apego, a gente é agarrado às coisas aqui, a gente sabe, muito limitado às coisas aqui, a minha alegria é porque o meu filho, é porque o meu marido, é porque a gente está muito apegado, e isso gera muito sofrimento, porque a gente não, sabe, o ser humano, a gente não, por mais que a gente, e hoje mais as gerações atuais, mais ainda, você que lidar com os jovens, a gente não sabe lidar com frustração, eles muito menos, e a gente cada vez menos. Então, cada vez que você leva um tapa na cara que alguém te decepciona, sai para o fundo do poço, porque você estava agarrado àquela ideia, agarrado àquilo. A gente está esquecendo de olhar para a cruz, de olhar para o sacrifício. Quando eu olho para o filho que eu perdi, quando eu olho para o meu sofrimento, que é legítimo, uma morte de um filho, mas eu dizer, Deus, onde era que tu estava? Eu questionar Deus. Nós amamos, nós cremos num Deus de sofrimento, porque ele morreu na cruz. A gente não crê no... Pois é.
Buda tá lá com aquele sorriso no rosto, né, com o braço cruzado, com as perninhas assim, bem felizinho. A gente olha para o nosso Deus, uma cruz, crucificado. Aquilo é a legitimidade do que nos tornou homens. A ressurreição, ela baliza a salvação. Mas o sacrifício da cruz valida o perdão dos nossos pecados, que é a nossa alegria, a justificação, o amor dele por nós. Foi a partir de um sacrifício, foi a partir de um sofrimento. Então, eu aprendo a olhar para o sofrimento, eu aprendo a olhar para a vida e ressignificá-la, porque o problema não é o sofrimento em si, mas é como a gente passa por ele, é que sentido eu dou a ele, seja uma morte, seja uma perda, seja o que for, mas que sentido eu vou dar a ele? O que é que eu aprendo com essa dor? O que é que ela me ensina? Aonde é que ela me leva? Aonde é que essa dor me leva? Porque ela vai nos levar a um lugar. E quando a gente aprende a se agarrar com Deus, quando a gente aprende a se agarrar com Jesus, aí sim a caminhada fica mais suave. A caminhada. O que é que eu diria assim como palavra final para vocês? Nesse tempo de pandemia, onde a gente de fato se viu assim com a mão na cabeça, meu Deus, e agora insegurança, medo, e querendo fazer de tudo, controlar, e álcool gel, como tudo esse máscara, esse novo normal, e como é que eu vou? Eu tô cansada de chegar, né, nos lugares, cadê a máscara? Eu vou perguntar. Não sou tu não, viu? Eu aqui também. Mas, enfim, o que eu quero dizer a vocês? Quando a gente foi entendendo, e isso é importantíssimo, que você não consegue controlar as coisas. Coronavírus a gente não vai controlar. A gente não tem como, a gente tem como se cuidar, se proteger, fazer o que é possível. Mas controlar uma situação, a gente não tem. E aí, quando eu vou entendendo que quando eu não posso controlar as situações, mas eu vou tentando controlar as minhas reações, eu vivo melhor. Entendam isso, vocês que estão nos ouvindo, essa dica que eu deixo a vocês como psicóloga. Entenda que você não pode controlar todas as coisas, mas você pode tentar controlar as suas reações. Só aí você já vai ter um grande ganho. Palavra de sabedoria. Muito bom ouvir você, Soraya. Muito obrigada. Obrigada por tirar esse tempo com a gente. Foi maravilhoso essa live, né, Lídia? Espetacular. Uma bênção mesmo. Então, boa noite, pessoal. A gente está muito feliz de ter tido esse tempo tão precioso aqui com vocês. Não deixe de poder marcar outras pessoas para escutar esse bate-papo que foi tão relevante, tão edificante, né? Compartilha mesmo, para que outras pessoas possam ser alcançadas e possam ser curadas, mesmo que estejam passando por um processo de dor. É isso aí. Se você conhece alguém, compartilha, marca. Tenho certeza que se não é com você, alguém próximo a você está passando por uma situação assim, né? Então vale a pena. Então, boa noite. Deus abençoe vocês. Boa noite, Soraya. Beijo. Um abraço. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, pessoal. Gente, boa noite. Até a próxima. Tchau.